Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Podem ligar suas câmeras aí, vamos nos ver, trocar essas boas vibrações. Hoje, dia 17 de junho de 2023, sábado, às 16h20, nesse horário nós estudamos a nossa obra Paulo de Tarso e as Leis Morais, essa obra maravilhosa que a gente vem estudando, né? Nessa obra, nós estudamos as leis morais, segundo Paulo de Tarso, e nós estamos estudando o capítulo que trata aqui o título, né? Do capítulo, deixa eu pegar aqui, eu sempre gosto de ler o capítulo desse, é que nós já avançamos bastante. Então, deixa eu ver. Então, nós estamos bem mais avançados nesse capítulo, já próximos de encerrar. Lei de conservação, Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. Esse é o título do capítulo que já estamos encerrando. E hoje nós vamos concluir o quarto pilar, que é a sustentabilidade econômica, e vamos entrar no quinto pilar, que é a sustentabilidade espiritual. A página é a 98, página 98 desse livro. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, ao Pai Criador, agradecendo a oportunidade que todos estamos tendo nesse momento de estudar, conhecer um pouco mais, para que assim possamos, Senhor, com a tua ajuda, com a misericórdia do Pai, nos tornarmos trabalhadores mais efetivos da tua seara, Senhor, e assim podermos ajudar um pouco mais, colaborar um pouco mais. E a tua paz, o teu amor habite sempre em nossos corações, graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo. E na página 98. Diz assim: como ocorre hoje, os apóstolos do cristianismo nascente também se preocupavam com as questões da sustentabilidade econômica. Como nós falamos, nós estamos estudando o quarto pilar, que é a sustentabilidade econômica, nas comunidades cristãs. Tanto é que Paulo de Tarso apresentou um programa a Simão Pedro, a fim de contribuir financeiramente com a Igreja de Jerusalém, e passava por frequentes apuros devido aos inúmeros gastos em atividades de socorro aos doentes e desvalidos de toda sorte. Consta na obra Paulo Estevam. Quem está com um lapisinho aí, anota aí, ó. Capítulo, nesse espaço em branco ao lado do texto, capítulo Lutas pelo Evangelho. Lutas pelo Evangelho. E lá, nesse capítulo, né, Lutas pelo Evangelho, diz assim, Simão Pedro diz assim: as maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem, muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Então, estava havendo um problema na igreja, e o que estava acontecendo era o seguinte: Tiago, que dizem que era irmão de Jesus, né? Tiago Menor, ele era muito ainda judaizante, ainda seguia muito as leis judaicas. E Paulo de Tarso vai ter um embate com ele. E Paulo não vai entender por que Pedro cede tantas coisas a Tiago. Já que Pedro seguiu Jesus, e Paulo está percebendo que Tiago está trazendo aquelas práticas judaicas, ele entra em briga.
briga mesmo, discussão mesmo, com Tiago e com Pedro. E aí Pedro, numa conversa com Paulo, vai dizer para Paulo, o Tiago ajuda muito. Por quê? Por Tiago ainda ter a simpatia dos judeus do templo, aquela igreja estava de porta aberta, aquela casa, né? É a casa do caminho, ainda estava de porta aberta. E os judeus toleravam a existência ali, daquela casa, apesar de falarem de Jesus, porque Tiago ainda seguia todas aquelas práticas judaizantes. E eles precisavam, de certa forma, eles aceitavam, de certa forma, a contribuição que alguns judeus davam, bem escondido, né? E por isso Pedro, de certa forma, tem que ser muito tolerante, porque a casa aberta, que era a casa do caminho, na verdade não era uma casa, né, gente? Uma casa caindo aos pedaços, velha. Eles tinham transformado em abrigo para os doentes, e eram muitos os doentes daquela época. E os famintos eram muito também os famintos. Então, aquelas pessoas iam até lá. Inclusive, quando Paulo chega lá a primeira vez, ele começa a prestar atenção numa coisa. Ele começa a prestar atenção e ver, e o trabalho que acontecia ali era um trabalho assistencial. Cuidar dos doentes, de dar comida, dar uma roupa. Mas ele sente falta da palavra do Evangelho. Você diz, mas ninguém aqui faz aquela. Tipo, na Casa Espírita, a gente faz a palestra pública e depois dá assistência. Ninguém aqui está dando, levando a palavra do Evangelho. Estão só dando a comida, a roupa, o remédio, cuidando. Aí ele chama Pedro para uma conversa. Pedro, tipo assim, você caminhou com Jesus. Você, João, caminharam com Jesus. Você foi aquele que teve mais intimidade do Senhor. Você não tem que estar aqui o tempo todo cuidando dos doentes. Deixa isso para os outros. Você tem que ir lá, para o meio deles, para pregar, falar de Jesus, falar dos ensinos de Jesus. Você tem que ir para lá, dar o alimento espiritual. E deixa por conta dos outros, né, dar o alimento material. Então, João, Felipe, quem mais estiver por aí, vai cuidar dos doentes. Vai dar banho, vai dar comida, mas você não. Você tem que ir lá para o meio deles e falar de Jesus. Então, a gente tem que dar o alimento espiritual e o alimento material. E aí, Pedro passou a fazer isso. Ele ia para o salão onde a maioria dos doentes estavam deitados e ficava falando de Jesus. E os outros iam cuidando da comida, dando banho, cuidando dos remédios, essa coisa toda. Mas aqui, Pedro fala para Paulo que a despesa era muito grande. Eram inúmeras pessoas que vinham até lá. Hoje em dia, a gente tem mais ou menos uma ideia disso, né? Quando você vai em alguns lugares de comunidades muito carentes, a gente vê, né? Muita gente. Quando alguém diz assim, ali vai ter entrega da cesta básica, as filas e filas lá. Naquele outro lugar vai dar um prato de sopa, vai dar comida. As filas que se formam para pegar o prato de comida. E naquela época, era muito pior. Então, ele fala, eles precisam ter melhores recursos para manter a casa. Porque os recursos que eles têm, colaboração de alguns judeus que não davam lá muita coisa, e o próprio pessoal pobre, que tiver um pouquinho mais, então dá um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas não dá para sustentar todo mundo, né? Então ele fala isso. Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Aí Paulo vai responder assim para Pedro: o mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso às expensas do nosso trabalho. Então, ele diz assim, olha, eu e Barnabé viajamos muito,
por todo canto, pregando o evangelho. Em todo lugar que a gente vai, e a gente se estabelece para começar ou abrir uma igreja ou pregar o evangelho, a gente trabalha, porque nós temos uma profissão. Eu sou tecelão. Sento lá, já começo a tecer minha rede para vender, minha tenda para vender. E o Barnabé também tem sua função, ele procura um emprego, para a gente não ser pesado a ninguém, diz ele ali. Eu, tecelão, ele, oleiro. Então, o Barnabé era oleiro. Oleiro é quem fazia tijolos, né? Trabalhava ali com argila para fazer tijolos, que era uma coisa muito necessária também na época. Fazer vasos de planta, fazer tigelas, essas coisas todas, né? E aí ele diz aqui, eu, tecelão, ele oleiro em atividades provisórias nos lugares onde passamos, que afinal de contas eles precisavam comer. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras regiões, pedindo recursos para a igreja de Jerusalém. Então, ele diz o seguinte, nós vamos voltar a viajar. Vamos passar em regiões novas e vamos também voltar naquelas que nós já passamos. E podemos aproveitar, quando estivermos nessas regiões, e pedir ao povo dessas novas cidades onde vamos visitar ajuda financeira para que a gente possa mandar para você que está aqui em Jerusalém. Tá? É isso que ele diz para ele. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. Então, as pessoas vendo, eles chegavam num lugar, eles arrumavam um emprego para ganhar o dinheiro, para se sustentar e não ser pesado a ninguém. E pedindo uma ajuda financeira, não para eles, que eles não precisavam, que eles trabalhavam, mas para a igreja de Jerusalém, e amparava muitos necessitados, eles acreditavam que as pessoas iam dar. Então, eles recolhiam certas doações. Quando um amigo deles estivesse para vir para Jerusalém, eles mandariam a encomenda financeira por esse amigo e entregaria a Pedro. Ou, quando eles voltassem, eles mesmos entregariam. Então, ele se propõe a fazer isso. Uma coleta de dinheiro, todo lugar que ele for, para manter essa casa do caminho sustentável. Sustentável. Inspirando-nos na vida de Paulo de Tarso, nos esforcemos em contribuir com a edificação e a conservação da obra do Cristo. Nosso trabalho é espiritual, mas os recursos materiais são indispensáveis para a execução da tarefa. Então, nós aqui na Casa de Francisco de Assis também recebemos doações de vocês, meus amigos, e todo mês, sem falhar, todos vocês mandam para nós, olha a confiança, eu fico muito feliz com a confiança que vocês depositam em nós. Todos vocês, cada um dentro das suas possibilidades, todo mês mandam uma colaboração para nós. E com esse dinheiro, nós pagamos o aluguel da nossa casa espírita, pagamos a luz, porque essas coisas não são de graça, não é? Né? Fazemos enxovais para bebês. Essa semana até entregamos um enxoval. A Denise deve publicar fotos, se ela ainda não publicou, ela vai publicar. É uma jovem, né? Parece que ela tem 18 a 19 anos, vai ter um bebê em agosto, é de família carente, a família não está assim muito receptiva às questões que a gente sabe, né? E ela foi lá até a nossa casa na quinta-feira receber o enxovalzinho dela. A Denise até já verificou que a situação dela em matéria de material, de coisas para beber, ela não tem praticamente nada. Parece que esse foi o primeiro. Primeiro, vai nascer em agosto, gente. Só faltam 2 meses. Ela está com 7 meses, né? E ela não tem nada.
E parece que essa foi a primeira coisinha que ela recebeu. Foi o enxovalzinho, Denise vai botar foto. Eu até falei para a Denise, vamos fazer o seguinte, vamos esperar lá para agosto, antes dela ter o bebê, e a gente vê a situação. Conforme for, a gente dá outro enxoval. Né? Dá outro, porque aqui nós estamos no frio. Nós estamos no frio. E o que ela recebeu é muito pouco para o bebê que vai nascer daqui a 2 meses. Talvez a gente tenha que dar um novo enxoval para ter um pouquinho mais, né? Porque parece que ela está com 6 para 7 meses. O pai não. Não, nada dele, não vamos criticar ninguém, mas o pai simplesmente não assumiu, né? Não assumiu, não está querendo assumir, negócio assim. E ela ainda tem um probleminha aí com a família também, parece que o pai dela também, a família não está assim, muito feliz que o bebê vai nascer, então ela ainda tem esses problemas, né? Psicológicos, a gente sabe, a insegurança, essas coisas todas, né? Então a gente vai ver mais um enxovalzinho para ela. Então, a colaboração que vocês nos dão é essa. Né? Nós temos também pessoas, né, muito carentes, que nós auxiliamos essa pessoa com um dinheirinho, que não é muito, mas para ela pagar um aluguel, para ela manter a família, e também famílias que recebem a cesta básica. Então, é o que é isso aí. Esses recursos que vocês confiam a nós é todo utilizado assim, entendeu? É a sustentabilidade da casa espírita. Nosso trabalho é espiritual, mas como diz aqui, mas os recursos materiais são indispensáveis para a execução da tarefa. Dar o evangelho não paga a conta de luz, não é verdade? Não paga a conta de luz, não paga o aluguel, né? Quem nos aluga o espaço, aluga porque precisa e tem que receber. Assim como ocorre na parábola dos talentos, multipliquemos a verdadeira riqueza concedida por Deus, pois o dinheiro, quando não bem aproveitado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades. Então a gente precisa, né, saber utilizar bem o dinheiro. Graças a Deus, o nosso dinheiro é muito bem utilizado. Tão bem utilizado que quando chega o final do mês, não tem mais nada, Denise? Não tem mais nada. Então, ele vai todo muito bem utilizado, né? Então, nós temos também, por exemplo, a nossa internet, o dono, olha só, olha como são as coisas. Quem nos aluga a casa é um senhor, a esposa dele é espírita, tanto que ela estuda conosco, é a Ana Nascimento. Mas o marido dela se diz ateu. Mas eu nunca vi um ateu como aquele. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E ele nos deu a internet dele. Porque ele assim, quando eu falei para ele, eu vou ter que pedir internet para nossa casa, né? Ele, não, para que internet? Ele mora em cima da casa. Eu tenho internet. Eu falei, mas a internet é sua. Ele, não. Foi lá na oficina dele, daqui a pouco, quando eu vi, ele desceu um cabo do roteador dele, da casa dele, pela janela dele, passou pelo telhado, disse, tá aqui, ó, liga aí no teu computador. Aí eu falei assim, então eu vou me dividir. Ele dividiu o quê? Você paga a internet, eu pago a metade, você paga a metade dele, eu já pago. Não paga nada. Então nós temos a internet de graça. É da casa dele que ele nos cede a internet. Sem cobrar nada. Entendeu? Uma pessoa boníssima, boníssima. Então, só lá. Mas, por exemplo, o Zoom nós temos que pagar. Porque se você tiver um Zoom gratuito, é aquele de 40, 50 minutos, certo? Que aí ele cai. E atrapalha o estudo. Eu falei, não, Denise, a gente tem que ter uma assinatura. Então, todo mês a gente paga a assinatura do Zoom para poder ter aquela aula de 1 hora tranquila, sem ficar aquela coisa toda. Então, acho que as coisas materiais a gente também tem que assumir. E a gente, graças a Deus, tem a ajuda dos companheiros. Então, diz aqui, assim como ocorre na parábola dos talentos, multipliquemos a verdadeira riqueza concedida por Deus, pois o dinheiro, quando não bem aplicado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades.
Eu trouxe aqui para a gente compartilhar esses textos, né, maravilhosos. A Denise falou que publicou agora no grupo a foto. Esses textos maravilhosos da Joana de Ângeles, aonde a Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, quem quiser anotar para depois ler, Leis Morais da Vida, no capítulo 19, a Joana de Ângeles vai falar sobre o dinheiro. E ela diz assim, de fato, o dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor, para aquele que detém o dinheiro, para aquele que é rico, né? Não compra felicidade e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas. Apesar disso, sua ausência quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria, com que se atormentam multidões em desvario. Então, não ter dinheiro, não ter um emprego, não ter uma renda, qualquer que seja, realmente leva ao desequilíbrio e à miséria. E muitas pessoas vivem numa situação terrível, né? O dinheiro em si mesmo não tem culpa. Não é bom nem mal, de Joana. A aplicação que se lhe dá torna o agente do progresso social, do desenvolvimento técnico, do conforto físico e, às vezes, moral, ou causa de inomináveis desgraças. Então, o dinheiro em si, ele não tem culpa de nada. É a aplicação que a gente dá ao dinheiro, que pode trazer conforto, segurança ou desgraças. Sua validade decorre do uso que lhe é destinado. Com ele se adquire pão, leite, medicamento, enxoval para beber, dignificando o homem pelo trabalho. Sua correta aplicação impõe responsabilidade e discernimento, tornando-se fator decisivo na edificação dos alicerces das nações e estabilizando o intercâmbio salutar entre os povos. Através dele, irrompem também o vício e a corrupção, que arrojam criaturas levianas em fundos de espinhadeiros da loucura e criminalidade. Para consegui-lo, empenham-se os valores da inteligência em esforços exaustivos, por meio dos quais são fomentados a indústria, o comércio, as realizações de alto porte, as ciências, as artes, os conhecimentos. No submundo das paixões, simultaneamente, dele se utilizando astúcia e indignidade, favorecem os disparates da emoção, aliciando as ambições desregradas para o consórcio da anarquia com o prazer. Por seu intermédio, uns são erguidos aos píncaros da paz, da glória humana, enquanto outros são arrojados às furnas pestilentas do pavor e da desagregação moral em que sucumbem. Sua presença ou ausência é relevante para a quase totalidade dos homens terrenos. Para o intercâmbio, no movimento das trocas de produtos e valores, o dinheiro desempenha papel preponderante. Graças a ele, estabelece-se acordo de paz e, por sua posse, explodem guerras calamitosas. Aí diz Joana assim para a gente, né? Usa-o sem escravizar-te. Possui-o sem deixar-te por ele possuir. Domina-o antes que te domine. Dirige-o com elevação, a fim de que não seja mal conduzido. Sejas mal conduzido. Mediante tua posse, faze-te pródigo, sem te tornares perdulário. Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao talento do seu condicionamento. Previdente, multiplica-o a benefício de todos, não só a teu benefício, né? Sem avareza que alucina a ambição que tresvaria. De como te servires do dinheiro, construirás o céu da alegria ou o inferno de 1000 tormentos para ti. Se te escasseia nas mãos a moeda, não te suponhas vencido.
Ter ou deixar de ter importa pouco na economia moral da tua existência. Na economia moral da tua existência. O importante será a posição que assumas em relação à posse. Não te desesperes pela ausência do dinheiro. Como há aqueles que se fizeram servos dos que têm, os há também escravizados ao que gostariam de deter. O dinheiro é meio, não meta. Imprescindível colocar-te jubilamente na situação que a vida te brindou, padronizando as diretrizes e os desejos pessoais dentro dos limites transitórios da experiência educativa, porque passas, consequência natural do mau uso que fizeste do dinheiro, um dia possuíste. Por outros recursos, poderás ajudar o próximo e erigir a felicidade pessoal, conforme as luminosas lições com que o Evangelho te pode enriquecer a vida. Essencial é viver bem e em paz, com ou sem dinheiro. Então, a Joana nos passa essa lição. É claro que o dinheiro é necessário para todos nós. Claro, às vezes nós estaremos mais carentes com ele, dele, né? Outras vezes ele vai existir em maior abundância. Mas o importante é qual é o nosso comportamento nesses momentos. Se está carente, se tem pouco, né? Vamos aprender a viver com aquilo que a gente tem, né? Não desesperar. Tem pouco, vamos administrar bem para que ele renda um pouco mais. Tem muito, está sobrando, vamos gastar com besteira. Né? Ah, eu quero hoje comer um pouquinho melhor, tudo bem, vai lá. Mas não é aquela coisa de estourar o dinheiro, sabe? Eu não necessito de roupa. Está sobrando, aí eu vou e compro mais para encher meu guarda-roupa. Necessidade mesmo? Ou é mania de comprar? A gente tem que ver isso. Há necessidade de eu ter, eu já tenho lá 15 pares de sapato. Há necessidade de eu correr para comprar mais 4, 5 pares? Porque às vezes a gente tem essa mania. A gente é consumista. Muitas vezes a pessoa não percebe que é consumista. E ela é. Será que esse dinheiro que eu estou gastando com mais roupa, com mais sapato, com mais perfumes, com mais maquiagem, com mais bolsas, com mais isso, com mais aquilo, realmente tem necessidade? Vamos analisar. Vamos analisar. Será que aquela bolsa, aquele sapato, não dá para ser usado um pouquinho mais? Será que eu não posso usar aquela roupa um pouquinho mais? E esse dinheiro que eu não vou gastar comprando essas outras coisas que verdadeiramente eu não tenho necessidade, eu não posso utilizar para comprar uma cesta básica? Para comprar algo para o meu irmão que tem muito mais necessidade do que eu? Eu comecei a perceber muito essas coisas, né? Porque eu gostava também de comprar roupas aqui em Teresópolis, Petrópolis, eu cheguei aqui, né? Muita roupa bonita, aquela coisa toda. Sapato. Quando veio a pandemia, nesses praticamente 2 anos de pandemia, gente, o que eu não comprei foi incrível. Roupa. Durante a pandemia eu não comprei nada. Sapato que eu comprava uma sandália, porque eu tenho os problemas dos meus pés, de calo, essas coisas, e eu sou meio problemática com. Eu, para comprar uma sandália, Jesus amado, né? Então eu compro aquela sandália. Às vezes, quando ela está ficando mais gasta, eu vou na loja e procuro uma igual, porque eu sei que aquela não machucou meu pé. Então, tem que ser igual a essa, porque não vai machucar meu pé. Então, durante a pandemia, eu não comprei roupa, eu não comprei sapato, e foram praticamente 2 anos. E eu disse assim: olha só, eu tinha no armário roupas e sapatos há 2 anos, e ainda sobrou, ainda tem lá. Eu disse assim: eu não tinha necessidade de comprar roupa.
Eu tinha necessidade de comprar roupa. Eu passei 2 anos de trancada de casa, não saía para lugar nenhum. Eu comprei roupa. A roupa estava lá. Então, quando passou a pandemia, eu disse, gente, ainda está com cheio de roupa lá. Então, eu usei, para que eu vou comprar roupa agora? Se as roupas estão tudo lá. E a gente não saía para lugar nenhum para ter roupa. Né? A pandemia era todo trancada de casa, ainda mais a gente da terceira idade, e que não podia sair mesmo, né? Cheio de comorbidades, ia passear na rua na época de pandemia. Saía uma vez ou lá só para fazer o básico e com muito medo, né? Com muito medo. Problema de coração, problema de pressão alta, dentro da bobeira na rua. Então, aí eu comecei a avaliar essas coisas. Então, hoje eu sou contra, eu mesmo sou extremamente necessário. Extremamente necessário. Porque realmente não há necessidade de certas coisas. Eu uso meu dinheiro para outras coisas. E tenho mais necessidade. Então, se a gente começar aquele que tem a sua pensão, o seu salário direitinho, não é muito, e começa a olhar para a gente viver relativamente bem. Ah, vez ou outra, de repente, um médico, um remédio, a gente gasta um pouquinho mais. Se a gente souber administrar, não tem desespero. E dá até para a gente auxiliar aquele que necessita. Isso que a Joana está dizendo, para a gente não se tornar escravo do dinheiro. Dá pouco, a gente aperta um pouquinho mais, né? E dá, e a vida segue, com tranquilidade, sem desespero, sem ficar, sabe, naquele terrorismo terrível. E tem sempre, de repente, um companheiro, um amigo que ajuda. Se não puder ajudar financeiramente, com uma palavra, com um abraço, daqui a pouco, quando a gente olha, já passou o mês, ainda mais agora que o tempo passa rápido, né? E as coisas vão caminhando. E ela fala sobre isso. Agora nós vamos entrar no quinto pilar, que é o pilar da sustentabilidade espiritual. Semana passada falamos muito sobre isso, né? E a gente fala muito da sustentabilidade material, né? De não destruir as florestas, de não poluir a atmosfera, de não poluir os rios. Mas semana passada não falou muito também da sustentabilidade espiritual. Falamos também sobre o que nós lançamos no espaço, na atmosfera. Ah, sim, realmente a gente queima muito carros, né, que jogam a poluição dos carros na atmosfera, quando queima as florestas, aquela forma. Não, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre o que a gente lança na atmosfera espiritual, na atmosfera vindo daqui, do depósito da nossa mente. Porque, gente, olha só, caminhões de indústrias poluem o ar, não poluem, polui o ar. A fumaça que sai do escapamento dos carros polui o ar, não é? Polui. A sujeira que a gente joga na terra, né, papel, lixo que a gente joga nas ruas, polui as ruas. A sujeira que o pessoal joga no mar, pela ignorância, polui os mares. Mas nada polui mais o planeta do que a sujeira que sai da nossa mente. É a pior poluição que existe. É a poluição que nós produzimos com os nossos pensamentos. Quando os amigos espirituais, naquele livro Renúncia, né? Acho que o nome da personagem é Alcione, e ela está vindo para a Terra para ajudar um amigo, alguém que ela gosta muito, há uma caravana voltando para o planeta de onde ela veio, né? O Alberto está dizendo, o autor nos trouxe a noção do ambiente material e ambiente espiritual. E a Alcione, quando ela está mergulhando, vindo reencarnar na Terra, um grupo que está indo para o planeta de onde ela saiu, quando chegam lá, procuram o orientador e dizem assim, quem é aquele espírito que está mergulhando nas sombras? Por que sombras? Porque aquela época, né? A atmosfera, essa história que se passou mais ou menos no século XIX, XVIII, XIX. A atmosfera espiritual do planeta era cheia de sombras.
E essas sombras eram produto de quê? Produto dos nossos pensamentos. Então, a gente vai falar sobre o quinto pilar, sustentabilidade espiritual. Aí tem um trecho aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, onde Paulo diz assim: por esta razão, pois, te admoesto e reavives o dom de Deus, e aí ti, pela imposição das minhas mãos. Sabedores que a vida se expressa em dois mundos, material e espiritual, planeta Terra e na era Ô, de Rose, aí. ô, Rose, eu poderia assim dar um entendimento maior do que seja dom de Deus? Aqui, ó, por essa razão te admoesto e reavives o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus, aqui no caso, é a mediunidade que ele possui. Timóteo, um grande médium. É a mediunidade, é a graça, é o amor, é todos aqueles talentos que ele, Timóteo, já possuía. Era um espírito já de grande elevação. Vai ser um dos grandes amigos auxiliares de Paulo, um grande trabalhador do Evangelho, Timóteo. Tem isso aqui: por essa razão, pois te admoesto e reavives o dom de Deus e há em ti pela imposição das minhas mãos. Lembra quando Jesus disse assim: deixai brilhar a tua luz? Essa luz que Timóteo tinha. Então, quando Paulo impõe as mãos sobre ele, É o que, de repente, Leon Denis diz, as potências da alma. das potências da alma, né? Então, quando Paulo, né, põe a mão sobre ele, é como se fosse um novo Pentecoste. Paulo impõe as mãos sobre ele, esses talentos estavam lá com ele, um grande trabalhador. Então, quando Paulo põe as mãos sobre ele, o que acontece? Essas potências quase que explodem, entendeu? Se reavivam. Porque Paulo, olha o passe de Paulo, né, gente? Olha só. Por essa razão, pois te admoesto, quer dizer, chama a tua atenção, te alerto, e reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição da minha mão, das minhas mãos. Paulo põe as mãos sobre ele, mas é Timóteo, é a criatura e tem que reavivar o dom de Deus que ela tem, que ela carrega. Entendeu? Somos nós que temos que reavivar esse dom de Deus que é em nós. Por isso que Jesus disse assim: Jesus não disse assim, deixa que eu vou fazer com que tua luz brilhe. Jesus falou assim? Não, ele disse, deixa brilhar a tua luz. É você que tem que reavivar o dom de Deus que é em ti. Entendeu? O Senhor, os amigos espirituais, nos potencializam. É o que Paulo está fazendo. Mas esse trabalho de deixar o dom de Deus reavivar em si é nosso. Nós é que temos que fazer. Por isso que Jesus. Aí a gente começa a entender as palavras de Jesus. Deixa brilhar a tua luz. Não é ele que vai fazer brilhar a minha luz. Sou eu que tenho que deixar brilhar a minha luz. Baseado na fé, apoiada pela fé que eu tenho em Deus, que eu tenho em Cristo. Percebeu? O trabalho é sempre nosso, gente. Os espirituais dão amparo, a força, mas o trabalho é nosso. Porque eu acho muito interessante isso, né? Porque a gente está muito É. acostumado. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas tem parte da gente. O E eu trabalho acho que bem ligado a isso, Rose, e grupo, temos aí, quando a gente diz o pão do corpo é o alimento, e o pão do espírito. é Então, exato. Paulo deu o pão do espírito, o bom fluido para ele, o alimento do espírito, né? Que pode ser exemplos morais, você pode Uhum. também dar o pão do espírito através dos teus exemplos morais, né? Mas o Paulo deu um banho fluídico nele, um banho, um pão espiritual,
que aí disse, reavivas, então, O e a... dom. Tá. Então, isso aqui, ó. Sabedores que a vida se expressa em dois mundos? Claro, a vida se expressa em dois mundos. O mundo material, onde estamos encarnados, e a erraticidade, onde a gente vai todo dia no desdobramento do sono. Até que um dia, por desencarnar, a gente vai para ficar lá, temporariamente. Refletiremos neste item sobre as parcerias espirituais que devemos cultivar para que nossa vida seja sustentável. Como se dá essa ligação? Allan Kardec questiona os imortais na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Está lá essa questão famosíssima, né? 459 do Livro dos Espíritos. Quem quiser pegar do Livro dos Espíritos. Ele diz aqui, mas eu gosto muito de ler no Livro dos Espíritos. Mas quem quiser pode ler por aí no livro mesmo. Ele vai colocar aqui. Ele vai colocar aqui, né? Essa questão 459 está na parte segunda, capítulo 9, intervenção dos espíritos em nossas... intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí tem um subtítulo. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Tá? Aí continua o companheiro aqui, o Guilherme, né, autor desse livro. A todo momento, estamos influenciando e sendo influenciados por encarnados e desencarnados. De acordo com o nosso mundo íntimo, nos afinamos com pessoas que vibram na mesma condição. Para nós espíritas, o ditado popular, diga-me com quem andas que te direi quem és, se inverte. Diga-me quem és e te direi com quem tu andas. Tem um livro que eu vou pegar aqui, vocês já conhecem, é o Pensamento e Vida, né? O meu é muito velhinho, acho que é da época que vamos dizer assim, que Allan Kardec foi batizado, porque o meu é assim, ó, bem velhinho mesmo. Aí é Pensamento e Vida. Aqui no livro Pensamento e Vida tem um capítulo, é o capítulo 8. O capítulo 8, quem quiser anotar aí, ele é muito interessante, porque ele está muito ligado. Eu vou até anotar, que eu gosto de anotar essas coisas, essas relações. Vou botar até o livro aqui, ó. Quem quiser, ó, pensamento, aqui na questão 459, eu botei Pensamento e Vida, Emmanuel, e a gente faz esses links, né? Porque depois, quando quiser estudar, capítulo 8. Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 8. Está ligado aqui à questão 459. Porque o Guilherme aqui falou, a todo momento estamos influenciando e sendo influenciados. Quem quiser também colocar aqui no livro Paulo de Tarcísio Moraes, pode colocar também. Pensamento e Vida, capítulo 8 de Emmanuel. Então, ele diz aqui, estamos influenciando e sendo influenciados por encarnados e desencarnados, de acordo com o nosso mundo íntimo. Nos afinamos com pessoas que vibram na mesma condição. E aqui no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, ele vai dizer assim, no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos da imensidade. Espera aí, Rose. Oi. Item 8 do Pensamento e Vida? Capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, que tem o nome de associação.
Mas aí então você pulou o parágrafo, né? Já é o 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. No 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. Eu Ah, vou então tá. no quinto parágrafo, tá? Então, aqui no quinto parágrafo, ele diz assim: no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais, em que respiram as almas e se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Entendeu? Quando ele fala aqui, no livro Paulo e as Leis Morais, ele diz aqui, a todo momento estamos influenciando, e isso aqui é para a gente sublinhar no livro Paulo de Tarso e as Leis Morais, gente. Está aqui na página 99, no final quase da página 99. A todo momento estamos influenciando e sendo influenciados por encarnados e desencarnados. Não está escrito isso aí? No final da página 99 do livro Paulo de Tarso e as Leis Morais? A todo momento estamos influenciando e sendo influenciados por encarnados e desencarnados. Então, isso aqui está muito ligado à questão 459 do Livro dos Espíritos. E também com o que Emmanuel está dizendo aqui no Pensamento e Vida. Vou repetir. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, sejam encarnados ou desencarnados. Aí ele diz aqui, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, isso é do Pensamento e Vida. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Olha a pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossos pensamentos? Essa foi a pergunta do Livro dos Espíritos. Aí, continua aqui, Emmanuel, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos o quê? Se nós somos a soma de muitos, o que é que nós somos? Está lá no Evangelho. Quando Jesus pergunta... Multidão de testemunha, né? Somos falange, não é? Não é assim que quando Jesus vai perguntar para aquele espírito que está... que o pai vai pedir, né? Que tem um espírito que tomou conta do filho dele e joga o filho... Legião, né? Fala hoje, é legião. Joga o espírito dele, o filho dele, uma hora na água, outra hora joga no fogo. E aí Jesus pede, fala uma vez só, para o espírito se afastar, e o espírito sai do corpo do homem, e aí Jesus vai inquirir ao espírito. Quem é você? Jesus sabia, mas pergunta para ele, quem é você? Ele diz, eu sou legião. Por que ele diz que ele é legião? Por que ele falou isso? Por causa disso aqui que Emmanuel escreveu no Pensamento e Vida. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Por quê? Porque a minha opinião está sempre associada à de outros que eu simpatizo com ela. Porque ele botou aqui. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Assimilamos, voltou a dizer, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos.
Nós assimilamos os pensamentos de quem pensa como eu penso, e eles lá assimilam os meus pensamentos, se forem iguais aos deles. Da mesma maneira que eu assimilo o pensamento de outros, os outros também assimilam o meu. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Pode ser uma legião boa ou pode ser uma legião má. Vai depender daquilo que você gosta. Não, conclui que depois eu faço a observação. O que Emmanuel vai dizer no Pensamento e Vida. Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nos detemos dos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Então, quando você vê alguém fazendo coisas erradas, e você começa a criticar, analisar, entendeu? Aquele jeito que a gente faz, metendo mal, olha só, como é que ele pode fazer isso? O que você está fazendo? Você está se detendo nos defeitos e faltas dos outros. Nesse momento que você parou o que está a fazer, ele não está falando para você passar a mão, mas o que você tem a ver com o defeito do outro? O defeito é dele, não é seu. Mas quando você se detém a fazer aquelas análises que a gente pode fazer da vida do outro, você está, nesse momento, o espelho da nossa mente começa a refletir de imediato, com que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Então, tudo aquilo que você está analisando, não no sentido de, poxa, esse rapaz está passando por essa situação, esse rapaz está tendo problema, eu acho que eu vou ajudá-lo. E tem uma maneira de encarar. Mas tem outra maneira de falar. Esse cara é um vagabundo. Olha o que ele está fazendo. Isso não presta. Aí você sabe, você fala direito de tudo errado que ele faz. Né? Então, ele diz aqui, quando você faz isso, você está se detendo nos defeitos e faltas dos outros. E aí o espelho da nossa mente começa a refletir de imediato, como que absorvendo tudo aquilo de errado que a pessoa faz, as imagens deprimentes de que se constitui. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento. Aí a tua imaginação começa a digerir aquilo que você está criticando do outro. E mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa mente. Então é como se você estivesse absorvendo para você tudo aquilo de mal que ele faz e que você está criticando no outro. Aí ele diz aqui, com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Aí eu vou para o parágrafo, ele diz assim, toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Influem em nossos pensamentos e nossos atos, os espíritos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, ele está dizendo aqui, a todo momento, Guilherme, estamos influenciando e sendo influenciados por encarnados e desencarnados, de acordo com o nosso mundo íntimo,
nos afinamos com pessoas que vibram na mesma condição. Para nós espíritas, o ditado popular, diga-me com quem andas que te direi quem és, se inverte. Diga-me quem és e te direi com quem andas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Com a influência que os espíritos promovem em nós. E agora, essa influência vai acontecer se nós permitirmos. E essa questão aqui que ele nos alerta, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é muito importante, porque a gente adora, às vezes, policiar a vida alheia. A gente adora policiar a vida alheia. Isso é um perigo. Pode falar, Alberto, o que você queria perguntar? Espera aí. Isso que a gente está falando é sustentabilidade espiritual. Não, quando esse texto do Pensamento e Vida, né? Ele depois você foi lendo outras partes, muito interessante, vários aspectos. Mas quando nós lemos nesse momento aqui, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Eu me lembrei da rede social. Sim, sim. Que você Sim, sintoniza com um grupo de um pensamento, fica naquele nicho, e aí o que tu também coloca de opinião, a pessoa absorve, você absorve, vira um círculo, né, de fluídico ali que você, no fim, tu fica ali preso. Quem te vê hoje, né? Se você estiver publicando coisas edificantes, você vai atrair coisas edificantes. Agora, pode aparecer também um estranho no ninho. Um estranho no ninho. Às vezes aparece um. Você coloca uma passagem de Emmanuel, de Dr. Bezerra, coisa edificante. Aí as pessoas vão lá, ai, que lindo, maravilhoso, adorei. Poxa, tu me fez tão bem. Ao ler, aí a pessoa posta outro, maravilha. Mas às vezes pode aparecer um que é totalmente refratário a tudo aquilo. Então, eu, sinceramente, quando aparece alguém refratário, eu observo o que ele está colocando. Às vezes ele está colocando alguma coisa e é uma insatisfação pessoal, né? Aí ou algo que ele interpreta como equivocado, ele pensa e vê que é equivocado. Aí você tenta esclarecer o companheiro, não, companheiro, é isso, isso, isso. Quando ele está ali, não porque ele quer agredir, ele diz, poxa, eu não tinha percebido isso, poxa, é legal assim. Agora, quando ele é aquele crítico por sistema, né? Eu quero bagunçar isso aqui, o que eu faço? Eu oculto o comentário dele. Oculto. Porque aí eu não vou ver e ninguém mais vai ver. Eu oculto. Porque às vezes tem aquela pessoa, né? Como uma vez apareceu uma moça falando sobre que a mãe dela tinha se suicidado. E aí uma outra companheira, né? E ela falando aquela coisa, e uma outra companheira que tem aquela visão muito, sabe, fechada. Você diz assim, o suicídio é a pior coisa que existe. Os espíritos que morrem se suicidam, vão para o vale dos suicidas e sofrem terrivelmente. Meu Deus, olha só. A moça botou lá, gente, estou muito triste, minha mãe se suicidou essa semana. Ai, eu vi que os espíritas falam sobre suicídio, o que vocês podem me ajudar? Aí a outra me joga uma bomba dessa. Quem se suicida, os espíritos suicidas vão para o vale dos suicidas e sofrem demais. Entendeu? Filha! Daí eu escrevi lá, dizendo que essa história de vale suicidas, que aí fui colocando que os espíritos vão ser parados, aquela coisa toda. Aí essa que botou assim, mas não é assim. Eu falei, não, mas assim hoje, isso teve seu tempo. Nós temos que ver o pai de bondade. Eu não sabia, eu vou procurar ali. Entendeu? Ela aceitou. Ela percebeu que ela
né? E a filha ficou mais tranquila. Agora, se ela insistisse, você está errada, vai sofrer martírios, 40, eu ia, ocultava o que ela estava colocando. E não vai adiantar, não é? Vai deixar a pessoa ali mais agoniada, mais desesperada. Eu ia ocultar o comentário dela para as outras pessoas não verem aquilo. Então, as redes sociais podem ser usadas para o bem, e você pode conseguir vários amigos que vão comentar coisas bonitas, vão publicar outras mensagens, ou pode ser usado, como você falou, para meter o malho, para criticar, para isso, para aquilo outro. Aí cai nesse problema aqui do pensamento e vida. E a tua mente começa a absorver tudo aquilo. E aquilo passa a fazer parte da tua mente. E sendo parte da tua mente, vai afetar o quê? O teu perispírito. E nós já estudamos com Baltazar, lembra? Naquele livro que nós estudamos ontem do Baltazar, o que acontece? O que acontece com o nosso perispírito, com as doenças? Baltazar deixou bem claro isso lá. Então vamos continuar aqui. Para que nossas ações, voltando a essa obra, para que nossas ações sejam sustentáveis, é necessário avaliar com quais companhias espirituais estamos nos afinando. Diga-me quem és e te direi com quem andas, né? E qual a importância de nos evangelizarmos a fim de não sintonizar com espíritos menos esclarecidos que perturbarão nosso trabalho. Há inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que se esforçam em combater as obras do bem. Não é só espírito desencarnado, não, gente. Porque tem gente achando aí que só fantasma, entre aspas, né? Só fantasma que combate a obra do bem. Tem muita gente encarnada que luta para combater as obras do bem. Não é? Porque tem muita gente aí. O cara morreu, está lá nas trevas. E aí a gente fala trevas, já imagina, né? O mais treva possível, aquela coisa nada toda. Não. Tem muita gente encarnada, Vivinha da Silva, que está aí se esforçando em combater as obras do bem. E ele diz aqui, ó, movidos pelo orgulho e egoísmo, se afinam com outras criaturas, com o objetivo de dificultar a marcha do progresso. Isso é bom a gente sublinhar. Isso é bom a gente sublinhar. Há inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que se esforçam em combater as obras do bem, para a gente não achar que é só obsessor. Movidos pelo orgulho e egoísmo, aí a gente também pode sublinhar aqui, se afinam com outras criaturas, com o objetivo de dificultar a marcha do progresso. Essa semana, eu recebi um vídeo. Eu achei um vídeo tão desnecessário, muito desnecessário. Não sei se vocês receberam, eu recebi. Um companheiro mandou um vídeo para mim de um médium muito querido por todos nós. E lá na década de 1968, deu uma declaração, naquela época, apoiando o golpe militar de 64. E depois, ele mostrou o vídeo dele falando, ele fez um comentário dizendo que esse médium tinha escorregado, porque ele apoiou aquela coisa nada toda. Eu juro que eu ia responder, mas depois eu falei, deixa para lá. Vejam só, na época, eu sou totalmente contra o golpe militar, claro.
Mas na época que o fato ocorreu, é fácil. Isso se chama falácia historiográfica. Quando você está bem distante do fato e você quer analisar o fato com o teu olhar de hoje. Estamos em 2023. Em 2023, você quer fazer uma análise de um fato lá de 1968. Não dá com a minha cabeça de hoje. Eu tenho que me colocar dentro de 1968 para sentir o que está acontecendo e ali analisar. Naquela época, nos primeiros anos que aconteceu, muita gente aplaudiu. Por quê? Porque o povo ainda estava naquela ideia do fantasma do comunismo. Comunista come criancinha, lembra? Hoje, 2023, alguém aqui tem coragem ou poderia dizer que a China é comunista? A bandeira dela tem um martelo. Tem. China é comunista? Não. É um capitalismo selvagem. A China vive um capitalismo selvagem. Olha como eles entram nos países com comércio. Aqui, Petrópolis sofreu muito com isso. Sabe por quê? Petrópolis era uma cidade que tinha grandes... que está me fugindo o nome. Coisas de fazer roupas, né? Indústria têxtil. Isso, indústria têxtil. Tinha muitas fábricas onde o pessoal fazia roupas, vestidos, aquela coisa nada toda. Muitas fábricas, né? Ana Cristina está aí, pode vir pelo meu nome. Onde o pessoal costurava, fazia muitas roupas. Confecção, né? Confecções, fábricas, Isso, a indústria têxtil aqui era muito forte, empregava muitas pessoas. muitas pessoas. Eu me lembro que nos anos 80 eu tinha uma vizinha, ela vinha aqui na Rua Teresa, né, comprar roupas e vendia doidado. Quando começou o boom da China, com aquelas roupas baratas, fabricadas naquelas fábricas chinesas com mão de obra, entre aspas, escrava, porque os funcionários não têm assim, carteira assinada, não tem a legislação trabalhista como a nossa, que garanta. E começou a entrar aqui todo esse produto chinês, as confecções, as fábricas, depois só de Petrópolis, lá do sul, de vários lugares, fecharam as portas, porque eles têm um capitalismo selvagem disfarçado de comunismo. É capitalismo selvagem. Eles entram, você vai em São Paulo, o que tem de confecção escondida mesmo, de vez em quando a polícia estoura uma, com um monte de gente costurando ali, né? Pessoas que vêm do Paraguai, da Colômbia, da China, fazem. É um trabalho escravo. De vez em quando a polícia estoura uma confecção clandestina, onde a pessoa não tem direito a nada. São 20 pessoas no cômodo. Eles entram com o dinheiro deles, e eles ainda tinham o negócio de desvalorizar dinheiro, nos países e põem lá o produto deles, que a gente sabe como é que é feito. Quantas lojas, aqui estamos aqui em Petrópolis, de bijuteria Xing Ling? O que tem de loja de bijuteria de chinês? Não é preconceito. Aí você vai olhar o material, é tudo de terceira qualidade, quinta qualidade. Já repararam? Eu comprei um batom, ele estava claramente estragado. Eu fui tentar trocar, a legislação brasileira me permite isso. Ele não trocou, falou: não troco, não troco, não troco. Eu até recomendo o pessoal não comprar um negócio de maquiagem nessas lojas. Nunca mais na minha vida. Quando você vai olhar tudo que eles vendem, é de péssima qualidade. Então, na realidade, aquilo é um capitalismo selvagem. E eles estão se espalhando pelo mundo. Eles são muito ricos. Ricos. Mas, na época, voltando lá ao nosso companheiro, em 68, quando ele viu aquilo, ele achou que era bom, como muita gente achou que era bom. Passado alguns anos,
vendo certas coisas, eu posso falar, porque meu pai era militar, e meu próprio pai, que era militar, já desencarnou, não sabia que aquilo não era bom. Pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas, pessoas desaparecidas, amigos do meu pai desaparecendo. Nós começamos a perceber que não era o ideal, porque tudo que tira a liberdade da pessoa de falar não é bom. Então as pessoas foram mudando de opinião. Só que esse companheiro, o que ele fez? Ele foi buscar, lá em 1968, um vídeo desse médium falando o que muita gente na época dizia que não era. E nós pode fazer isso. Hoje você pode abraçar uma coisa, quando a coisa está acontecendo agora, você não está vendo de 20 anos depois. O que ele fala 20 anos depois de uma coisa que aconteceu em 1968? Não, é covardia, não é? Então, você está no meio daquilo e você tem a sua opinião, ou tem outro, ou tem outro, tem outro. Você pode amanhã, daqui a 2 anos, 3 anos, analisar que isso assim, é real. Eu abracei aquela ideia, mas ela não era boa. Às vezes a gente não fez isso. Não é? A gente apoia uma coisa hoje, e aí a gente vê que não é bom, faz, muda de novo. Não, isso não é bom, realmente não é bom. Agora, alguém ir pegar aquele momento que você abraçou acreditando naquilo e usar aquilo contra você, por favor, por favor. Então, esse companheiro espírita fez isso. Levou uns vídeos muito velhos de, olha, gente, 68, 70, 88, 98, 2008, 2018, quase 70 anos atrás. E estava aí usando como exemplo para denegrir a imagem desse companheiro nas redes sociais. Aquele que não tem essa visão, poxa, isso foi há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás eu gostava de coisa que hoje eu comido. 50 anos atrás, eu gostava de músicas que hoje eu, meu Deus, há 50 anos atrás eu usava roupa que hoje, pelo amor de Deus, há 50 anos atrás eu tenho fotos que eu digo assim, meu Deus, como é que eu podia usar esse cabelo? Que coisa horrorosa esse cabelo, essa roupa, meu Deus do céu. Né? A gente, né? Meu Deus, há 50 anos atrás eu fiz cada loucura que hoje eu não faria de jeito nenhum. Aí alguém vai pegar uma coisa que você fez há 50 anos atrás e vai apresentar hoje como se fosse verdadeira. Também hoje eu vi uma outra coisa terrível. Tem uma pessoa muito famosa que há 10 anos atrás ele passou por um momento muito difícil, de muito desequilíbrio, né? Hoje, graças a Deus, ele está bem, recuperado, trabalhando. O que a criatura fez? Pegou fotos desse companheiro, de 10 anos atrás, ele estava desequilibrado, está pregando na internet e escrevendo coisas como se aquela foto fosse atual. E não é. Entendeu? Como esse tipo de coisa é o que a Emmanuel está falando. Você fazer isso. Terrível. Então, tem pessoas que usam as redes sociais para isso. Para denegrir as pessoas. Né? Ah, porque lá em 1940 ele apoiava uma coisa. Isso, gente, todos nós temos o direito de mudar de ideia, de ter nossas opiniões, de renovar, de manter nossas opiniões. Nós temos que respeitar as pessoas, se queremos ser respeitadas. Então, fulano gosta disso, outro gosta daquilo, outro gosta daquilo, mas você não pode acusar uma pessoa disso ou daquilo. Entendeu? Porque se for assim, por que você vai falar de Jesus? O pessoal rico não gostava dele, porque o pessoal dava com o pobre, porque ele queria dividir tudo, morreu de ladrões, dizendo, e os dizem, pessoas que ele era terrorista, guerrilheiro, porque ele, vamos dizer assim,
abraçou a causa dos pobres, dos famintos, dos expropriados. E aí? E aí? Fala isso. Entendeu? Então, são coisas que não têm nada a ver. É igual uma vez, eu adoro a cor vermelha, eu adoro vermelho. Um dia, eu saí na rua, foi até 1 ou 3 dias depois das eleições, eu não estava nem ligando que era eleição, que não era eleição. 3 dias depois, eu entrei na rua. Eu fui na cidade, eu gosto de vermelho, uma cor, eu gosto vermelho, amarelo, eu gosto de cores assim. Aí a mulher parou perto de mim, eu estava no restaurante, ela olhou para mim, assim, comunista, né? Aí eu olhei para ela, mas na hora eu não fiz as ligações, sabe? Assim, aí ela olhou e fez assim na minha roupa. Ela fez assim. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, meu, que loucura! Olha a loucura das pessoas. Aí ela estava com uma blusa verde e amarela e fez assim, tem que usar essa aqui. Eu olhei para ela assim, quase que eu perguntei para ela, é da seleção brasileira? É da seleção brasileira? Né? Porque a seleção brasileira, apesar que essa semana vai jogar de preto, né? Por causa do racismo. Então, eles vão botar a camisa preta para entrar em campo. Vejam a que nível as pessoas. Nível de loucura. É uma loucura, não é? Querem jogar as pessoas pela cor que elas gostam, pelo tipo de casa que tem, pelo que fala. Gente, então, é isso aqui que ele fala. A gente tem que tomar. Apesar que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Com certas coisas. Porque, de repente, você pode sofrer até uma agressão sem entender nem por que você está sendo agredido. Quando você for tentar descobrir, por quê? Você já está com o nariz quebrado. Assim, né? Então, você veja as questões do pessoal que é LGBT, eu não sei direito isso, LGBTQIA+. Quanto sofrem essas pessoas, às vezes, não é? Com agressões, até assassinato. Porque o outro acha que ele não pode ser assim, que ele... Porque você tem a ver com isso. Meu irmão é negro e ele é gay. E ele foi agredido em Copacabana simplesmente porque ele estava andando com o marido dele de mãos dadas. Olha aí. Grátis. Uma pessoa que nunca viu ele. Então, é um nível de loucura que as pessoas vivem. Então, você tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Então, ele diz aqui, há inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que se esforçam em combater as obras do bem, movidos pelo orgulho e egoísmo, se afinam com outras criaturas com o objetivo de dificultar a marcha do progresso. Essas pessoas que agem assim, agredindo as outras, querendo impor o seu pensamento, elas estão afinadas com quem? Com outros que pensam como ela, estão querendo combater as obras do bem. Estão querendo combater o Mestre Jesus, porque Jesus andava com todo mundo. Jesus ia à festa na casa dos ricos. Jesus tinha amigos entre os ricos, entre os pobres, entre os políticos, entre os doutores do templo. Nicodemos era o doutor do templo, né? Tanto que foi lá ter com ele, pedir esclarecimento a Jesus. Lázaro, Maria e Marta eram pessoas abastadas. Lázaro tinha dinheiro. Jesus vivia na casa de Lázaro. Ao mesmo tempo, ele andava com seus discípulos, que eram pobres de tudo. Ao mesmo tempo, ele aceita como integrante do seu grupo o que uma mulher, que ser mulher naquela época já era o fim da picada, né? Já era uma terrível. Ainda mais uma mulher que dizem que ela nem era, mas que como ela andava com grupos, e na maioria do pessoal que andava com Jesus eram homens, já colocaram ela como prostituta.
que vivia sozinha, tudo isso. Não era casada, então naquela época o preconceito era muito grande contra a mulher. Levou a mulher adúltera, entendeu? Então Jesus não tinha. Jesus não perguntava para a pessoa, vem cá, como é que é a tua família? Tem dinheiro, não tem dinheiro, tem emprego? Ele não perguntava nada. Ele dizia, vem, segue-me. Vem e segue-me. Por que a gente vai ficar fazendo esse tipo de coisa? Ah, eu não vou andar com a fulana porque fulana tem aquela ideologia. Eu não vou andar com aquela porque tem aquela. Não vou andar com aquela que bota a blusa preta, aquela que bota vermelho, aquela bota o amarelo, aquela bota o marronzinho, mas esse marronzinho aí tá meio, né? Mais para vermelhinho do que para verdinho. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você pode ter suas opiniões, gostar disso, aquilo. Não tem nada a ver com isso. Como também, né? Você pode ter amigos de outras religiões. Você pode ter amigo evangélico, você pode ter amigo da Umbanda, do Candomblé, é amigo ateu, amigo hinduísta, budista. Pode ter. Qual o problema dele ter religião A, B, C ou D? Não tem nada demais. Nós não podemos ter esse preconceito. Aí meus amigos são todos espíritos. Gente, pelo amor de Deus. A gente tem que entender isso. Né? E, infelizmente, a gente sabe que o mundo está muito complicado. E para encerrar, ele diz aqui nesse parágrafo, utilizando inúmeros recursos, tentam esses espíritos que se esforçam para combater as obras do bem, tentam a todo custo influenciar pessoas invigilantes, olha aí, ó, tentam a todo custo influenciar pessoas invigilantes em processos obsessivos para criar conflitos e embaraços nas instituições. Então, muitas vezes... Nossa, Rose, isso é muito atual, hein? Muito atual. Né? Nossa, Utilizando inúmeros... totalmente. Tentam a todo custo influenciar pessoas invigilantes, porque às vezes a pessoa está até num processo obsessivo. Aí o outro vem, ó, começa a falar. Eu vou trazer para vocês, não hoje, eu vou até anotar aqui, tem um texto que eu li até hoje, do livro Libertação, de uma companheira que ela está num grave processo obsessivo, gravíssimo. E um grupo espírita vai visitá-la. O marido dela parece que está frequentando uma casa espírita, e ele está desesperado, que a situação está muito difícil, né? E ele leva o grupo espírita à casa dela. Mas a equipe espiritual negativa, sabendo que ela é médium, vai fazer de tudo para influenciá-la, para ela não aceitar a orientação espírita. Então, eles vão chegar como gente boa, os espíritos das trevas, como amigos, gente. Por quê? Porque eles sabem que ela é uma médium, ainda invigilante, e está no processo obsessivo. Então, eles vão trabalhar ela para ela não aceitar a orientação espírita. E é isso que acontece. Eles tentam, a todo custo, influenciar pessoas invigilantes em processo obsessivo para criar conflitos e embaraços em todos os lugares, inclusive nas instituições. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a tudo isso, gente, para que nós não venhamos a nos tornarmos, no futuro, pedras de tropeço para outras pessoas. E até para nós mesmos, né? Porque se a gente começa a tomar essas atitudes aí, cheias de preconceito e outras coisas mais, nós podemos virar pedras de tropeço, não só para o outro, mas principalmente para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E cuidar da nossa sustentabilidade espiritual. Porque, gente, o número de espíritos encarnados e desencarnados
que estão querendo promover a discórdia e combater as obras do bem e o Evangelho de Jesus, ainda é um número absurdo. E a gente vê isso pela televisão, nas redes sociais. Eu até me afastei um pouco do Facebook. Vou lá, olho uma coisa, dou uma curtida e cai fora. No meu WhatsApp, eu não gosto de falar de política. Tem colegas, companheiros que insistem, mandam uma coisinha ou outra, eu nem estou olhando muito. Eu não boto. E no Facebook, eu passo, olho, dou uma curtida de uma coisa interessante, muita coisa assim, sabe? Justamente Mesma coisa eu, Rose. para Não não dá, entrar, porque não dá. nós ainda somos muito frágeis. Ah, Eu digo, eu sou muito frágil. Então, de repente, o cara bota um negócio lá muito polêmico, facilmente eu posso me deixar arrastar e começar a duelar. Então, como eu sei que eu ainda sou muito suscetível de ser, né, envolvida, eu passo rápido, vejo uma coisinha aqui, outra ali, publico uma coisinha aqui de evangelho, ou alguma coisa voltada para assistência social, ou no aspecto geral, para promover. E, estou tirando meu time de campo, porque é uma coisa terrível, gente. É uma coisa terrível. E como atrai, né? Como atrai? Então, eu estou caindo fora. Tenho as minhas convicções, é problema meu, acabou, não vou discutir com ninguém. Para não entrar em clima, que até futebol dá briga. Imagine, né? E dá briga e morte, a gente sabe, né? Coisas terríveis. Uma coisa que era para ser divertido, muitas vezes dá coisas terríveis. Então, gente, semana que vem a gente vai entrar no livro Trilhas da Libertação, tá? Bota a data aí, dia 24/6, quando ele vai entrar aqui falando do Trilhas da Libertação, mas eu vou ver se eu acho esse trecho do livro Libertação, que vem bem a calhar com isso que a gente estava lendo, sobre como a gente pode ser atacado para que a gente não siga a coisa boa. O trabalho que eles vão fazer para nos desarticular. Quando eles veem que a gente está fragilizado ainda, entendeu? Porque eles são assim, eles ficam esperando a oportunidade. Opa, ali está dando. Isso aqui dá caldo. Então, eles vão ir em cima da gente. E, gente, esses espíritos, eles são muito disciplinados. Muito. A bagunça é por nossa conta. Mas eles são muito disciplinados. Eles ficam procurando um momento para atacar. E para isso eles ficam em quê? Observando o tempo todo, para poder chegar na hora. E nos deixar daquele jeito, né? Como diz o outro, né? Sem pai, sem mãe. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Eu vou pedir, Eloá, você pode fazer a nossa prece, por favor, de agradecimento? Porque daqui a pouco nós vamos ter a nossa irradiação para os irmãos encarnados. Então, eu não vou desligar, tá? Eu vou passar, eu vou até passar o anfitrião para Ana Constantino. Ah, não, Ana Constantino, Ana Constantino faz parte aí, tá bem, Ju? E a Ana Cristina também, eu vou passar para Ana Constantino, para eu poder fazer aqui e depois eu volto, tá, Ana? Então, você, Ana Cristina e Ana Constantino, não desliguem, não, tá? Do Zoom, porque daqui a pouco a gente Pode volta deixar. para a gente fazer a nossa irradiação. Faz, Eloá, por favor, a nossa prece. Pai amado, Jesus, amigo querido, de todas as horas, agradecidos estamos por podermos reafirmar nosso compromisso tão importante para a nossa caminhada. Agradecemos hoje e sempre por todos esses momentos que nos fazem relembrar e lembrar, muitas vezes, os nossos compromissos adquiridos. Pai querido,
como precisamos ainda de tuas bênçãos, da tua força, para podermos vencer ainda esse homem que existe em nós. Agradecidos estamos cada vez mais a esse exemplo que temos no Mestre Jesus. Agradecidos estamos pelos nossos companheiros dedicados a nos orientar, a nos ensinar, a nos relembrar o nosso compromisso, muito importante para nós, para a nossa família e para todos que nos cercam. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, graças a Deus. Então, um beijo para todos vocês, um bom fim de semana, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para a nossa irradiação. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe.